Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Compartilhando Conhecimento. Eu sou o Bruno e no vídeo de hoje nós vamos falar desse termo tão comum quando falamos de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Andragogia, o que é? Por que ela é importante e como você pode aplicar de maneira simples e prática na sua empresa? Então, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações dos próximos vídeos. A andragogia é a arte de ensinar adultos, criada pelo educador Malcolm Knowles. O termo significa, literalmente, ensinar para adultos, mas na prática o que quer dizer? O que difere a andragogia de outras ciências do ensino? Um exemplo prático são crianças, que ninguém ensina a falar. Ela simplesmente ouve os adultos falando e associa com as coisas e situações do dia a dia, repetindo, evoluindo e construindo frases de maneira natural e gradativa, sem questionamento de por que deve ser falado assim ou assado. Já um adulto tem muito mais dificuldade em aprender uma segunda língua, porque naturalmente ele tenta associar aquele idioma que ele já sabe e faz comparativo entre as línguas, normalmente perguntando por que deve ser dito daquela maneira ou fazendo traduções ao pé da letra que nem sempre fazem sentido. Esta é a principal diferença entre a pedagogia, que é a arte de ensinar crianças, para a andragogia, voltada para os adultos. Pois, diferente das crianças, que são um livro em branco pronto para serem escrito com suas próprias histórias e descobertas, os adultos são alunos que já possuem experiência de vida, com suas crenças, personalidades e conceitos já pré-determinados. Além disso, adultos são naturalmente questionadores, portanto, procuram adquirir conhecimento que possa contribuir verdadeiramente para suas vidas, que realmente fará a diferença no cotidiano e que tenha aplicabilidade no seu dia a dia. A relação entre aluno e professor também é diferente, pois ambos são pessoas na mesma faixa etária e que provavelmente têm a mesma experiência de vida. Sendo assim, o professor se torna um facilitador no processo de aprendizagem do aluno. Além disso, a andragogia permite uma troca maior de experiências entre aluno e professor, fazendo do aprendizado uma via de mão dupla. Lembra que falamos que adultos são naturalmente questionadores? Então, eles apresentam resistência a aprender algo que não tenha aplicação prática. Então, para que o adulto aprenda verdadeiramente, ele precisa entender por que ele deve aprender sobre determinado tema, ou desenvolver determinada competência. Qual a real necessidade desse processo e principalmente os benefícios e vantagens desse processo, ou seja, o que ele vai ganhar com isso. Um aluno adulto, diferente de uma criança, tem total consciência da autonomia que tem sobre a própria vida. Ele sabe que o sucesso do processo de aprendizado depende da dedicação que será dedicada por ele. Portanto, é importante deixar as necessidades e objetivos claros, respeitando a autonomia do aluno, bem como a sua capacidade de tomar decisões e autogestão. Afinal, estamos falando com um adulto que é responsável pelas suas ações e, por consequência, seu sucesso ou seu fracasso. Já falamos que adultos são pessoas que possuem experiência e vivência prévia, que são a base de todo o seu conhecimento. No processo de aprendizado, precisamos levar em consideração todo o background daquela pessoa, tudo aquilo que ele já viveu e experimentou. Por isso, para ter sucesso na transmissão de novos conhecimentos e informações, precisamos que o aluno pratique e vivencie aquilo que está sendo proposto, através de estudos de caso, exercícios ou simulações. Este é o pilar que fala do engajamento, ou seja, o quanto o aluno está decidido a se dedicar para aprender. A partir do instante em que o aluno tenha consciência da contribuição do aprendizado no seu cotidiano, dos benefícios reais recebidos no seu dia a dia, ele se engaja com maior afinco nos estudos. Como já falei anteriormente algumas vezes, por serem alunos com experiência de vida, os adultos têm o seu olhar voltado para aquilo que remete à sua rotina e que possa contribuir para deixar mais eficiente e agradável. Para atingir verdadeiramente o adulto, é necessário que sejam utilizados exemplos reais de aplicação e utilização, e que tudo aquilo que está sendo passado seja contextualizado na rotina do aluno, de maneira com que ele realmente enxergue na vida dele como ele deve aplicar tal conhecimento ou habilidade, e vislumbre os ganhos de executar de tal maneira. Por ter esse olhar voltado para a sua realidade, o adulto busca motivação, interna ou externa, que vão além da aprendizagem em si, como as promoções do trabalho, os reajustes salariais ou o aumento de autoestima. Esses são alguns dos fatores que motivam adultos a buscar novos conhecimentos.
A primeira dica é: seja claro, direto e transparente. Como falamos, o adulto tem a necessidade do saber, certo? E por isso ele precisa entender de maneira clara e objetiva todas as dificuldades, necessidades e benefícios daquilo que está sendo ensinado ou desenvolvido. E a melhor maneira disso é ser objetivo e transparente, sem dizer nada nas entrelinhas, sem enrolações, gerando confiança e empatia, e não deixando dúvidas em quem está ouvindo. A segunda dica é: converse individualmente. Em casos de desenvolvimento específico de um determinado profissional, de uma deficiência ou comportamento que precisa ser modificado, opte sempre por uma conversa direta, franca, clara e principalmente individual com aquele profissional. Ninguém gosta de ser exposto de maneira negativa ou se sentir diminuído, e muitas vezes um profissional precisa desenvolver determinada habilidade por estar abaixo dos demais, ou seja, para não ser substituído por alguém mais qualificado naquele quesito. E isso pode gerar um desconforto e uma perca de credibilidade do profissional. Líderes, coordenadores e gerentes têm sempre pontos a serem desenvolvidos, como qualquer outro profissional, mas expô-los na frente de sua equipe pode impactar negativamente na capacidade de gestão do time. A terceira dica é: coloque na prática. Cada ser humano tem uma maneira e um processo diferente de aprender. Uns são mais visuais e precisam entender através de imagens e figuras. Outros precisam escrever e anotar tudo, enquanto alguns precisam apenas ouvir de maneira detalhada as instruções. Mas isso é papo para outro vídeo. A dica aqui é prática. Tudo que for ensinado precisa ser colocado na prática, encaixando diretamente na rotina de quem está aprendendo, com os desafios enfrentados por ele e executado diversas vezes, seja através de exercícios, simulações ou estudos de caso. Quanto mais prática, maior a absorção e o desenvolvimento das habilidades e competências. A quarta e última dica é: mudança de cultura e comportamento levam tempo. Lembre-se que as pessoas estão acostumadas a se comportar daquela maneira em determinada situação ou realizar tal tarefa de determinada maneira por muitos anos, às vezes desde o seu nascimento. Então, uma mudança precisa de absorção, adaptação e prática, ou seja, demanda tempo e dedicação. Tem uma frase que eu gosto muito, que resume muito bem o que é andragogia. Andragogia é a arte de causar o entendimento. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e o seu comentário com sugestões de temas. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!